O óbvio é a verdade mais difícil de enxergar. Por que será, hein, gente, que o óbvio é a verdade mais difícil de enxergar? O óbvio não era para ser uma verdade fácil de enxergar, uma vez que está óbvio? O homem natural tem uma dificuldade de enxergar aquilo que está óbvio, por mais contraditório que isso possa parecer. Veja que o próprio Criador, em Isaías e Yeshayahu 4:3-8, diz assim: Fazei sair o povo que tem olhos, mas não conseguem enxergar. Como assim, né? A pessoa tem olhos, mas elas não conseguem enxergar. O que ele está dizendo? As pessoas não conseguem ver o óbvio. E os que têm ouvidos também perderam a capacidade de escutar. Eles não compreendem, eles escutam o óbvio, mas eles não compreendem. E aí a palavra coloca isso como perda da capacidade de escutar. Porque se a pessoa não consegue entender aquilo que está sendo dito, é a mesma coisa que ela não ouvir, porque aquilo não vai produzir nada na mente dela. Vou dar um exemplo aqui. Vamos ver essa passagem aqui de Yeshayahu 44. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. Aqui é o Criador que está falando, tá? Por meio do profeta. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada serve? Uma imagem de nada serve. Não é simples de entender isso? Verso 11. Todos seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Veja que a partir daqui, ó, o profeta vai detalhar o procedimento daqueles que não enxergam em relação aos ídolos. Então, veja, ó, o ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com martelos, forja com a força do seu braço, do braço. Ele sente fome, perde a força, passa sede, desfalece, né? Um trabalhador comum que se cansa. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem toda a sua beleza para que habite num santuário. Né? O homem vai lá, o artesão, que é um homem comum, que se cansa, ele vai lá, constrói um ídolo na forma de homem, não é? Para que ele fique dentro de um santuário, dentro de um lugar especial. Ele derruba cedros, né, árvores, ou talvez apanha um cipreste, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. E esta árvore é combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se encurva diante dela. Né? O próprio homem, com a mesma matéria-prima, ele usa para fogo, para se aquecer, para fazer sua comida, e com a outra parte desta matéria-prima, ele constrói um ídolo em forma de homem e o adora. Metade da madeira ele a queima no fogo, sobre ela ele prepara sua refeição, assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: Ai, estou aquecido, estou vendo fogo. Do restante dessa madeira, o que ele faz? Ele faz um Deus, uma divindade, um ser superior, o seu ídolo.
e inclina-se diante dele e o adora. Ora ao ídolo e diz: Salva-me, tu és o meu Deus. E aí vem o Criador por meio do profeta e diz: ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer: metade da madeira usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Por acaso faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Olha só como o Criador está tentando chamar a atenção da gente para que a gente veja o óbvio. Por isso que é dito que os olhos são inúteis quando a nossa mente é cega. E aí continua aqui, ele se alimenta de cinzas. Um coração iludido o desvia. O problema está no coração. E o coração está intimamente ligado ao nosso entendimento, à nossa mente. Continuando aqui, ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira. Esse Deus aqui, esse objeto que eu fiz com essa madeira aí, que eu mesmo cortei, eu mesmo que moldei, será que isso não é uma mentira? Será que isso é realmente um Deus que vai me proteger e salvar a minha vida? E será que essa palavra é somente para os israelitas antigos? Ou será que essa palavra também não é para nós? Será que isso aconteceu só nos tempos antigos? Ou será que isso era uma prática comum dos povos pagãos? E a idolatria, a cegueira, é algo natural de uma pessoa que não nasceu de novo no espírito. Vamos ver essa passagem aqui em Mateus 22, 36, onde o israelita chegou para o Messias e perguntou o seguinte: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Prestem atenção na pergunta que ele fez. Qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Mandamentos de onde? Da Torá, da lei. De todos os mandamentos da lei, qual é o mais importante? E o que o Salvador ressurreto, bendito eternamente, respondeu? Amarás Yahuwá, teu Elohim, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Será que o Messias trouxe um mandamento novo? Bom, este mandamento está em Deuteronômio 6:5. É um mandamento da lei, é um mandamento da Torá. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Messias trouxe um mandamento novo? Não, está em Levítico 19:18. É um mandamento da lei. Então, de todos os mandamentos da lei, da Torá, quais são os mais importantes? Amar ao Criador sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esses são os dois mandamentos mais importantes da lei. Mas como é que a gente vai amar a Yahweh, o Criador, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças? Como é que a gente vai amá-lo assim? Do jeito que a gente acha que é? Do jeito que o mundo nos ensina que é? Não, a gente vai amá-lo do jeito que ele mesmo nos ensina como amá-lo. E onde é que ele nos ensina a amá-lo? Por meio da palavra dele. Nos 10 mandamentos, ele dá uma direção de como é que nós o amamos, segundo a vontade dele, não segundo a nossa própria vontade. Nos 10 mandamentos que ele deu a Moisés na saída do Egito,
Em Êxodo 20, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Como que nós amamos ao Criador? Não tendo outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Em Deuteronômio 4, 15 e 19, ele fala mais coisa. Moisés fala: guardai-vos, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura, nenhuma, zero, nada, vistes no dia em que Yahuá em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais, não vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, que não levante os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, e seja impelido a que te incline perante eles, e sirvas aqueles que Yahuá teu Elohim repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Olha só como isso está bem claro. Por que será que, mesmo diante de passagens assim, as pessoas continuam adorando imagens, deificando sol, lua, estrelas e tudo mais? Por quê? Porque elas simplesmente não enxergam o óbvio. Porque os olhos delas perderam a capacidade de ver. E ainda tem pessoas que dizem que a Bíblia foi cópia de religiões pagãs. Como é que pode as escrituras serem cópia de outras religiões pagãs, sendo que ela mesma é contra todo o paganismo dessas religiões? Mas por que que as pessoas não conseguem ver? Porque elas não têm olhos que enxergam. Vocês estão vendo como tudo é uma questão de ver o que está óbvio? O óbvio também é aquilo que nunca é visto, até que alguém o manifeste com simplicidade. O óbvio normalmente é algo simples de se ver. Só que as pessoas, elas parecem também não gostar do óbvio. Já reparou? Pode perceber, as pessoas, elas são tão soberbas que é assim, quanto mais uma coisa parece ser assim, bem complicada, com altas palavras assim que a gente não compreende, mais os nécios vão ter por verdade. Somente porque eles não conseguem compreender. Eles vão pensar assim: nossa, como essas pessoas falam bonito, né? Palavras que eu não entendo. Então deve ter alguma verdade aí, né? Porque quanto mais erudição a pessoa aparenta mostrar, mais os nécios vão achar que aquilo é verdadeiro. E nós vemos isso daí acontecendo demais, até nessa questão, né, da Terra Globo. Muitas teorias as pessoas não conseguem entender e acabam tendo isso por verdadeiro. Então, e aí o Messias disse, em Mateus, Matitiarro 7,16: pelos seus frutos os conhecereis. Gente, que afirmação simples e sublime. Pelos seus frutos os conhecereis. E ele disse mais: a árvore é conhecida pelos seus frutos. Ou seja, a pessoa é conhecida pelos seus frutos, porque árvore também é usada para se referir a pessoas. Então, se o Messias diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos, é porque a árvore, a pessoa, é conhecida pelos seus frutos. Simples assim, mas será que nós sabemos reconhecer pessoas pelos seus frutos? Em Lucas 6, 44 e 45, o Messias diz assim: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Uma árvore boa está produzindo bons frutos.
E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E frutos também podem ser palavras, pois as nossas palavras também revelam o que há dentro do nosso coração. Como diz aqui, Matitiarro 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. Se a boca está falando mentiras, fofocas, dando falso testemunhos, acusações infundadas, ameaças, o que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa está podre por dentro, que o coração dela está tão contaminado que isso acaba saindo pela boca dela em forma de palavras, revelando assim que essa pessoa não é uma árvore boa, mas uma árvore má. Mas também existem os hipócritas. Quem são os hipócritas? O Messias ensina em Matitiarro 12:34, quando ele diz aos fariseus: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Isso revela que gente má, gente com um coração mau, também pode falar coisas boas, seja para enganar, para iludir, ou iludir a si mesmo, mas pessoas más também falam coisas boas. E cabe a nós aprendermos a discernir, porque de uma mesma fonte não pode sair águas amargas e águas puras. Se a gente vê uma fonte de águas amargas querendo ser fonte de água pura, aí tem. E só cegos que não vão conseguir identificar. Porque o cego, para ele, tanto faz se sai água amarga, se sai água pura. Depende lá do contexto, depende do que está falando, se ele gosta de ouvir ou não gosta. Não interessa se a pessoa é fonte de água amarga, ou sabe, é uma bagunça. As pessoas não conseguem diferenciar, elas agem conforme a vontade do próprio coração dela. Se a pessoa está dizendo algo que ela gosta, a pessoa é boa. Se a pessoa está dizendo algo que ela não gosta, a pessoa é ruim, independente do que o Criador ensina. Essa é a questão. Por isso mesmo, o Messias está sempre nos alertando a respeito do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. É ter aquela aparência de piedade enquanto eles são maus. As pessoas hoje em dia acham que fariseu é ser judeu, né? É ter alguma coisa a ver com raízes hebraicas, ou com judaísmo, ou com coisas do tipo. Mas não, ser fariseu é ter uma mentalidade igual a daqueles religiosos que perseguiam o Messias. Não tem nada a ver com o judaísmo, nada disso. Ser fariseu tem a ver com as atitudes e o mesmo modus operandi daqueles religiosos do tempo do Messias. E quais eram as atitudes daqueles religiosos? Eles perseguiam o Messias estava lá na dele, pregando o evangelho, e eles iam atrás do Messias, falar que ele era filho de Porneia, ficar fazendo fofoca dele, que ele era transgressor da lei, que ele era beberrão, amigo de pecadores, que fazia isso, fazia mais aquilo. Isso é ser fariseu. E quantos fariseus cristãos nós não vemos hoje por aí? Que com uma falsa aparência de piedade praticam as mesmas obras dos antigos religiosos. Perseguem pessoas, falam mal de pessoas, só se alimentam dessas coisas. Igualzinho os fariseus do tempo do Messias. Os mesmos também que apedrejavam os discípulos. Vocês acham que apedrejar é só com pedra física? Não. As pessoas hoje apedrejam com palavras, com atitudes. O coração é o mesmo. Se essas pessoas estivessem no mesmo tempo do Messias, com certeza eles iriam ser os primeiros a pegar pedra para atacar lá no outro. Pode ter certeza, porque a inclinação pecaminosa do coração é a mesma. Se hoje eles apedrejam com palavras, se eles vivessem no tempo do Messias, eles apedrejariam com pedras. Vou mostrar aqui para vocês um trecho de um filme do John Hus.
onde fica nítida essa questão da mente farisaica, ímpia, mas que se diz serva do Criador. Vamos ver. Ó maldito Judas, encomendamos a sua alma ao diabo. Que a sua memória desapareça da face da terra. Maldita seja a terra em que você caminhou. John Huss, entregamos sua alma ao inferno. E eu entrego meu espírito em tuas mãos, Senhor Jesus, pois tu me redimiste. Então, vocês viram aqui? Essa é a mente farisaica daqueles que se dizem na graça. E não tem nada a ver com judaísmo ou com um povo específico. Tem a ver com inclinação do coração. E as pessoas que são cegas vão ver essas pessoas como que fazendo justiça, porque elas são cegas, elas não conseguem discernir o servo fiel do fariseu. E aí vem aquela máxima de Lenin: acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. E é exatamente esse o modus operandi do adversário: projetar nos outros aquilo que eles são, projetar nos outros a própria maldade. Esse é o modus operandi de Hassatã, do adversário, em todas as épocas. E se a gente não tiver com a mente alinhada às escrituras, inevitavelmente a nossa tendência é ficar do lado dos perversos, daqueles que dizem praticar a justiça enquanto praticam a injustiça. E quem pratica a injustiça mostra que nunca nasceu de novo pelo Espírito. Por isso, não vai produzir frutos do Espírito. Vamos ler Gálatas 5, versos 18 a 23. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Mas atenção, estar debaixo da lei não significa que a pessoa não deve obedecer à lei. Estar debaixo da lei significa que a pessoa não está sendo condenada pela lei, uma vez que a pessoa que anda em espírito pratica naturalmente as coisas que são da lei, porque teve a lei gravada no seu coração. É o Espírito que vai direcionando o eleito naturalmente nos princípios da lei. Agora, aqueles que não estão andando em espírito, esses estão sob a maldição da lei. O que é a maldição da lei? É o julgamento, é a lei que nos julga, é a lei que nos mostra o pecado. E mostrando o nosso pecado, ela mostra que nós somos transgressores. E assim a lei nos condena. Então, quem não está andando no Espírito, quem não está produzindo os frutos do Espírito, esses estão debaixo da lei. Agora, os que andam no Espírito, naturalmente, eles irão praticar as coisas que são da lei, logo, eles serão uma árvore boa, que produz bons frutos. E as obras da carne, quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Em feitiçaria a gente inclui aí misticismo, macumba e tudo mais. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes.
Essas são as obras da carne. E Paulo Shaul adverte que os que praticam, vivem na prática, fazem essas coisas e nem sente, ao contrário, fazem essas coisas e ainda se regozijam, ficam felizes, sentem satisfação ao praticar estas coisas. Quem faz isso não herdará o reino do Criador. Simples assim, a palavra é clara. Mas o fruto do Espírito qual é? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio esse que inclui segurar a língua. Contra essas coisas não há lei. Tá vendo? Quem é nascido do Espírito pratica essas coisas naturalmente. É por isso que não há lei, porque eles já praticam naturalmente as coisas que são da lei. E o mais interessante é que aqueles que dizem que estão na graça são os que mais fazem as coisas da carne. Então aí nós percebemos o tamanho da cegueira daqueles que dizem que veem. Eles não enxergam, mas dizem que enxergam. E assim o pecado permanece porque eles não têm convicção do próprio pecado que poderia levá-los ao arrependimento. Então, se nós vivemos pelo Espírito, que a gente também ande pelo Espírito, dando bons frutos, amando o próximo como a nós mesmos. Mas como é que é amar o próximo? Como é que a gente ama o próximo? Uma das formas de amar o próximo é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é um mandamento da lei, está em Êxodo 20:16. Não dizer falso testemunho contra o próximo é uma forma de manifestar amor ao próximo. Não admitirás falso boato. Ou seja, não é só dar falso testemunho, mas também é aceitar a fofoca, o falso boato. E não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Ou seja, a pessoa escuta o falso boato, mas como ela já tem o coração ruim, o que ela faz? Ela se junta ao ímpio que está aí espalhando boato e sai espalhando boato para mais pessoas. Será que por essas atitudes a gente consegue identificar os frutos? O Messias disse: pelos frutos os conhecereis. Será que as pessoas que fazem isso estão produzindo bons frutos ou maus frutos? Será que dá para a gente reconhecer quem está produzindo bom fruto ou mau fruto? Ah, mas como é que a gente vai saber se algo é boato ou não? Bom, a lei também nos dá uma direção. Vamos ver aqui, Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas idôneas. Idôneas. O que é uma pessoa idônea? É uma pessoa que demonstra confiança. Não vai pegar como testemunha um doido qualquer que mente sem parar e todo mundo sabe disso, não é? Só que hoje o que acontece? Qualquer um fala qualquer coisa e as pessoas vão acreditando e as pessoas vão espalhando. E quem fica de mal na história? Aquelas pessoas que estão quietas na delas, que estão sossegadas. Mas, felizmente, aqueles que andam pelo Espírito, que têm olhos, que veem, que são capazes de identificar a árvore pelos seus frutos, essas pessoas saberão reconhecer e ver quem é quem na fila do pão. Veja aqui que em Matitiarro 18:16, nós temos um princípio da lei reproduzido aqui, ó. Se ele não te der atenção, leva contigo mais 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Então, nós vemos aqui os princípios da lei sendo aplicadas no Evangelho.
Nós não podemos acreditar e nem dar ouvidos a nada que não tenha pelo menos 2 ou 3 testemunhas para confirmarem o fato. Mais uma vez, ó, em 2 Coríntios 13:1, e esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Em 1 Timóteo 5, 19 e 20, também temos aqui a aplicação de um princípio da lei. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. E aqui tem um juízo, em Provérbio 19:9. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Gente, quem verdadeiramente tem temor do Criador, lê uma coisa dessa e fica atento. Porque se aqui diz que a falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras perecerá, pode ter certeza que quem faz esse tipo de coisa vai colher. Então fica em um alerta, as pessoas que costumam andar nesses caminhos, praticar esse tipo de coisa, quando tiver acontecendo coisa ruim na vida, lembra disso daí. Ao invés de acusar outros, olhe para dentro de si mesmo. Faça uma varredura interna para ver se de repente o que vocês estão colhendo não é consequência de iniquidade que vocês estão praticando. Fiquem atentos a isso. E que esse alerta possa servir para trazer convicção de pecado e levar ao arrependimento sincero. Para que aí sim vocês possam andar em novidade de vida, praticando bem, fazendo o que é agradável aos olhos do Criador, alcançando misericórdia, deixando de ser filhos do diabo, porque o diabo é pai da mentira. E foi homicida desde o princípio, não se firma na verdade, porque não há verdade nele. Quando o diabo profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Falso testemunho, fofoca, boato, tudo isso provém de quem? Do pai da mentira. E isso está tão simples e evidente, mas infelizmente o coração de muitas pessoas não querem ver isso porque essas pessoas elas se alimentam desse tipo de coisa. É prazeroso. Parece que as pessoas têm prazer nesse tipo de coisa. E aí só nascendo de novo mesmo. Jacob, Tiago 1,26 diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, refrear a língua tem a ver com domínio próprio. Se a pessoa não tem domínio próprio, se a pessoa não refreia a língua, se a pessoa não consegue segurar essa inclinação de ficar falando dos outros por aí, antes ela engana o seu coração. E a religião, no caso aqui, né, o culto ao Criador dessa pessoa é vã. Pode falar que adora o Criador, pode falar o nome do Criador, pode fazer o que for. Se a pessoa não dá bons frutos, se a pessoa não dá evidências de domínio próprio, se a pessoa não refreia a sua língua, ela está apenas enganando a si mesma, pois o culto dessa pessoa ao Criador é vão. 2 Timóteo 2,16 também diz: evite as conversas inúteis e profanas. Conversas inúteis que não levam para nada, que não acrescentam nada, fofoca, inutilidade, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Vocês gostam de fofoca? Vocês gostam de ouvir pessoas falando de outros? Porque aqueles que gostam disso estão somente seguindo ali no caminho do abismo, prosseguindo cada vez mais para a impiedade. E já dizia Platão, né? Pessoas normais, as pessoas medíocres, porque medíocre vem de médio, né? Falam sobre coisas. Normalmente são aquelas pessoas fúteis, que só vivem para as coisas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias.
E pessoas mesquinhas, pessoas de baixo valor, pessoas que não têm nada a oferecer, falam de quê? Falam sobre pessoas. Então, nós vemos que mesmo nas filosofias humanas, é sabido que pessoas que falam sobre pessoas são pessoas mesquinhas. E o que tem a ver esse tipo de pessoa com as escrituras? Nada, não é verdade? Esse tipo de pessoa não dá bom testemunho nas escrituras, antes toma o nome do Criador em vão. Então, se vocês são desse tipo de pessoas que só sabem falar da vida dos outros, ou então que só sabem escutar outros falando da vida dos outros, se vocês são esse tipo de pessoa, tomem vergonha na cara, gente. Arrependam-se. Busque os caminhos da retidão. Ah, mas eu não consigo. Se você não consegue, então ore, clame por misericórdia, para que o Pai possa derramar o Espírito e fazer com que você seja transformado. Porque realmente, pela carne, a gente não consegue produzir frutos do Espírito. Mas nós só vamos conseguir produzir frutos do Espírito pelo Espírito. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que viveis em anomia. Vós que viveis sem uma lei para seguir. Vós que não tem a lei escrita no coração. Porque todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, não devemos apenas ouvir a palavra, mas nós devemos praticar a palavra, porque praticando a palavra, nós damos evidência que nós nascemos de novo, damos evidências de que temos convicção do nosso próprio pecado e que estamos sendo aperfeiçoados para que estejamos alinhados com a natureza santa, Kadosh, do nosso Criador Yahuwah, que é bendito eternamente. E felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Isso inclui todos aqueles que espalham boatos e fofocas e também os que dão ouvidos a elas. E ora ao Pai para que vocês tenham olhos que possam enxergar, ouvidos que possam entender, estejam no caminho da justiça, da retidão, praticando naturalmente as coisas que são da lei. Orem e vigiem para que não venham a ser cegos, sendo guiados por cegos. Porque se um cego guia um outro cego, ambos cairão no abismo.